Para o povo de Israel, o peso da tradição, que é aprendido de pai para filho, né, torna com que isso fique habitual pela tradição. E agora, para uma pessoa que não é natural de Israel, é bem mais complicado, porque a pessoa não estava acostumada a fazer essas coisas. E, de repente, vão surgir vários questionamentos. Será que eu tenho que fazer? Será que isso aqui não é apenas para o povo judeu? Então, é isso que nós vamos analisar ao longo do estudo de hoje. Então, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Então, vamos iniciar agora o estudo da Parashá de hoje, Parashá Shemini. Como nós já lemos, está em Levítico, capítulo 9, e vai até o capítulo 11. Então, vamos começar fazendo uma revisão dos temas. Essa Parashá, ela não tem muitos temas. E ela começa falando sobre, justamente como eu fiz no comentário, sobre o Shemini, o oitavo dia da preparação dos sacerdotes para começar o ofício do Mishkan, para que as atividades do Mishkan começassem a ser realizadas no meio do acampamento, que é chamado de Meluim, este oitavo dia. E aí então Arão abençoou o povo, de forma que o povo tem aquela experiência grandiosa, né, com o fogo do Eterno, como eu já falei. Mas aí ocorre algo, um contraponto, né, a essa maravilha, ocorre algo muito ruim, porque aí, como os sacerdotes estavam começando as suas atividades, então já vem um erro de Nadav e Avihu, que não oferecem o fogo no incensário da forma correta, e aí eles acabam sendo consumidos pelo Eterno, e saiu o fogo do Eterno e tirou a vida deles. O que causou bastante tristeza para Arão, com certeza, e toda a família. E foi algo também muito chocante, né, para todo o povo de Israel. Foi um contraponto muito grande, né, ao início das atividades do Mishkan, aquela glória, e aí depois já uma situação muito ruim. E o capítulo 11 vai abordar inteiro sobre os alimentos, os animais que se podem e não se podem comer. E aqui nós vamos começar uma transição entre a regulamentação das korbanot, dos sacrifícios, das atividades do Mishkan, com algumas leis sobre pureza, sobre como o homem deve se manter puro e limpo diante do Eterno, pureza ritual, pureza no dia a dia. Aqui nós começamos a ver sobre a questão da alimentação, mas aí depois nós vamos ver também sobre questão de fluidos, questões sobre mortos, sobre não tocar em cadáver, e outras questões, até culminar no capítulo 19 de Levítico, que é aquele capítulo central. Então vai ser uma sessão em que eu vou falar bastante sobre pureza. Nós vamos ter também, na próxima Parashá, sobre a questão da lepra, né, a impureza das manifestações que saem do indivíduo. Aqui nós temos purezas que o indivíduo poderia se contaminar ao ingerir algo ou tocar. E aí depois nós vamos ter purezas que saem, impurezas que vêm de dentro da pessoa, né, como os fluidos, né, e eventualmente uma situação de tsarat, né, lepra. Mas então nós vamos focar nos animais hoje que se podem e não comer. Nos outros anos, nós estudamos muito sobre o episódio de Nadav e Avihu, sobre a morte deles, essa forma inusitada, né, de como eles morreram. Mas hoje nós vamos focar no capítulo 11, que vai trazer ao regulamento sobre os animais que se podem ou não comer. Mas antes é bom nós fazermos uma revisão do conceito de ordenanças e estatutos. Em hebraico, Mishpatim e Hukim. Então, conforme diz em Levítico capítulo 18, verso 4, está escrito: conforme os meus juízos, Mishpatai, e os meus estatutos, Hukotai, guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, qual seria a diferença entre Mishpat e Huk? Alguém saberia
explicar? Vocês sabem qual é a diferença? O que é um huk, o que é um mishpat? Porque na tradução, geralmente é usado palavras, os meus juízos, os meus estatutos, as minhas leis, as minhas ordenanças, são várias palavras que são usadas. Mas o que de fato é um mishpat e o que é um huk? Então vamos diferenciar aqui. Mishpat, como a própria palavra diz, é da mesma raiz da palavra shoftim, que significa juízes, que vem de juízo, julgamento, justiça. Então são justamente leis que regulam, que regem toda a parte de justiça, de tudo aquilo que é justo. De se fazer, de se não fazer, justiça consigo mesmo, justiça com o próximo, com os animais, com a propriedade, com a terra. E todo esse sistema de justiça é regulamentado pelos mishpatim. E os mishpatim são leis assim que não precisa ter não precisa se estudar com muita profundidade para se saber que algumas coisas são justas e outras não. Por exemplo, ninguém precisa ser um grande estudioso da Torá para saber que roubar é ruim, que é roubar errado, ou que matar é errado. Ou que se você causar um dano a algo que não te pertence, a um objeto do teu próximo, você deve restituir isso. Então, essas coisas são reguladas por mishpatim. Já huk se enquadra numa categoria de leis que daí elas já não são tão óbvias. E elas são decretos do rei. São decretos do Eterno. O Eterno estabelece que assim deverá ser feito, e ele não dá muitas explicações, e não tem um senso lógico, natural, por que nós devemos guardar isso. Por que nós não devemos guardar tal especificação. Como, por exemplo, a proibição de não comer alguns animais, como nós vamos ver aqui. Ou misturar lã com linho. Por que nós não podemos misturar esses tecidos? Por que nós devemos coletar 4 espécies na festa de Sukkot? Por que nós temos que sair coletando aquelas plantas lá e reunindo no Arba Minim? Por que nós temos que separar as cinzas da novilha vermelha e usar ela para alguns momentos de purificação? Por que tem que ser uma novilha vermelha? Por que não pode ser uma novilha marrom, por exemplo, ou uma novilha branca? Por que tem que ser vermelha? Então, não tem uma explicação, simplesmente está lá. E justamente esses hukim, eles desafiam um pouco o nosso entendimento e até a nossa obediência neles. Porque é muito fácil e natural que nós nos vinculemos a observar os mishpatim, por exemplo, que são mandamentos que coincidem, por exemplo, com a nossa Constituição. Não roubar, né? Não matar. Se você prejudicou algo de alguém, você tem que reembolsar. Né? São coisas que você sabe que tem que fazer isso. Não precisa você ir lá na Torá, ler e aprender que tem que fazer isso. Mesmo se você não lesse, você faria isso. Nem todos fazem isso. Né? Mas uma pessoa honesta, né, íntegra, faria isso. Ainda que seja uma pessoa ateia. Agora, quando nós vamos para os hukim, esses mandamentos que são bem particulares na Torá, que não vão ser encontrados na Constituição de nenhuma nação, aí nós temos um desafio maior. Porque aquilo não nos parece que fazer sentido. Parece que nós não vamos ter nenhum ganho com isso. Porque, por exemplo, se eu não roubar, eu não vou ser preso. Logo, eu tenho um benefício. Mas se eu, por exemplo, não coletar as 4 espécies em Sukkot, que diferença vai fazer? Aparentemente nenhuma. Então, por que eu vou me demandar esse esforço de mim mesmo? Por que eu vou me incomodar em fazer essas coisas? Para o povo de Israel, o peso da tradição, que é aprendido de pai para filho, né, torna com que isso fique habitual pela tradição. E agora, para uma pessoa que não é natural de Israel, é bem mais complicado. Porque a pessoa não estava acostumada a fazer essas coisas. E, de repente, vão surgir vários questionamentos. Será que eu tenho que fazer? Será que isso aqui não é apenas para o povo judeu? Então, é isso que nós vamos analisar ao longo do estudo de hoje.
E é interessante que a justificativa que se dá é a seguinte, para se guardar essas coisas. Simplesmente porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor santo, e que quero que vocês sejam santos também. Então, esta é a grande justificativa para que esses mandamentos, essas ordenanças sejam observadas. Mas, nós vamos ver aqui que existiu um esforço do povo de Israel em não ficar apenas com essa justificativa. Vamos então guardar esses hukim, esses mandamentos que a princípio não fazem muito sentido, apenas porque o Senhor então ordenou de uma forma autocrática, assim, não, vão lá e guardem isso, e ponto final, e não questionem. E aí o povo, ok, então, se o Senhor está dizendo, vamos guardar. Esse seria o primeiro passo. Mas é claro que existe sabedoria aí. E existem coisas para se investigar nisso. O porquê dessas coisas. Embora a Torá não comente, não fale sobre isso. Mas existe, ali está, está escrito a certa de Aristeas. Na verdade, é a carta de Aristeas. Existe uma carta, justamente a carta de Aristeas, que é um livro apócrifo e pseudo-epígrafe. Para quem não sabe, pseudo-epígrafe é um livro, uma carta, um livro que é escrito com o nome de uma pessoa, só que quem escreveu o livro não é esta pessoa cujo nome está na carta, como se estivesse escrito. É uma outra pessoa que se denominou na carta com o nome de uma outra pessoa. Então, por isso é pseudo-epígrafe. Isso acontece bastante em literatura apócrifa e também na literatura moderna, né, e até na música. Às vezes algum compositor compõe uma música e assina com o nome de um outro. Não coloca o seu nome como na autoria daquela música. E Aristeas era um servo na corte de Ptolomeu II Filadelfos. Ptolomeu foi aquele rei do Egito, já na dinastia ptolemaica, não daquela dinastia antiga dos faraós, né? É uma dinastia mais moderna. Naquela época de Cleópatra. Então, Ptolomeu II, que reinava em Alexandria, ele encomendou a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E segundo a história, ele foi encomendado de tal forma que ele chamou 72 sábios, 72 pessoas instruídas na Torá e fluentes em grego, para que elas individualmente fizessem uma tradução, e aí depois elas não conversaram umas com as outras nesse processo, ficaram isoladas traduzindo. E aí depois, no final, eles juntaram todas as traduções, compararam e constataram que estava idêntica, cada tradução, uma era igual à outra, o que deu bastante validade a esse trabalho. E nessa carta de Aristeas, há um questionamento sobre essas leis alimentares. Como é natural de se esperar por parte dos não-judeus, né? Já para o judeu há uma margem de questionamento, quanto mais para os não-judeus. Então, está escrito assim, no versículo 129 da carta. Porque, uma vez que apenas uma criação, algumas coisas são consideradas impuras para comer e outras para tocar? E ele continua. Deus sofre de uma preocupação excessiva com ratos e doninhas ou criaturas semelhantes? Então, é justamente isso é o que acontece se uma pessoa judia observante, por exemplo, vai comer junto com alguém que não é judeu. E aí eles estão, por exemplo, num buffet se servindo. E aí o não-judeu vai lá e pega lá um camarão ou uma bisteca de porco, por exemplo. E aí o não-judeu não pega nada daquilo. E aí o judeu não pega nada daquilo. E o não-judeu pega. E daí ele fica se questionando, mas por que ele não pegou? Ele não conhece essa lei, essa observância. E daí ele fica achando que isso não faz sentido.
Mas por que você não come isso? Isso daí que é comida? Comida normal, foi feita certinho. Então, era esse questionamento aqui que está nessa carta de Aristés. E aí, esse questionamento é levado para o sumo sacerdote, que ele responde assim, que Deus não é caprichoso nem neurótico. As distinções de Deus entre as espécies são racionais e instrutivas, desde que as aprecie como alegorias. Então, o sumo sacerdote ele vai trazer uma explicação alegórica sobre o propósito em separar os tipos de animais. E aqui nós entramos então na questão das alegorias. E essas alegorias, elas se tornaram comuns na literatura grega entre os anos 300 e 100 antes de Cristo. Porque os gregos, eles também tinham histórias, tinham escritos, como a Ilíada, por exemplo, que retratava a história de heróis e deuses, e das ações dos deuses. E muitas vezes as ações dos deuses se mostravam difíceis de se compreender, e até cruéis. E era algo que não se esperaria, justamente das divindades a quem eles adoravam. Então eles passaram também a interpretar essas ações dos deuses como alegorias. Como, por exemplo, quando Apolo ele faz um ataque contra as tropas gregas na Ilíada. E eles pensam, mas por que isso aconteceu? Na verdade, isso era uma alegoria a uma tempestade de verão. Ou também, na história de Aquiles, quando Atena, a deusa Atena, ela puxa o cabelo de Aquiles para impedi-lo de matar Agamenon, o rei Agamenon. Na verdade, isso é uma alegoria para o estado mental de Aquiles naquele momento. Esses aqui são apenas alguns exemplos para contextualizar essas abordagens alegóricas que eram usadas nas interpretações. E o sumo sacerdote, ele então utiliza esse recurso de alegorias para extrair uma sabedoria desses princípios da Torá. Então ele responde assim: não tenhas a visão desprezível de que Moisés promulgou essa legislação por causa de uma preocupação excessiva com ratos, doninhas ou criaturas semelhantes. O fato é que tudo foi solenemente posto em ordem para investigação imaculada e correção devida por amor à justiça. Os pássaros que usamos são todos domesticados e de excepcional limpeza. Sua alimentação consiste em trigo e em leguminosas, pássaros como pombos, rolas, gafanhotos, perdizes e, além disso, gansos e outros da mesma espécie. Quanto às aves proibidas, você encontrará espécies selvagens e carnívoras e as demais que dominam por sua própria força e que encontram seu alimento às custas das aves domesticadas, acima mencionadas, o que é uma injustiça. E não apenas isso, elas também apreendem cordeiros e cabritos, ultrajam seres humanos vivos ou mortos. Ao chamá-los de impuros, ele indicou que é dever solene e vinculativo daqueles para quem a legislação foi estabelecida praticar a justiça e não dominar ninguém com base em sua própria força, nem privá-lo de qualquer coisa, mas para governar suas vidas com justiça à maneira das criaturas gentis entre os pássaros acima mencionados, que se alimentam das plantas que crescem no solo e não exercem uma dominação que conduz à destruição de seus semelhantes. Assim, o casco fendido, que é a separação das garras do casco, é um sinal de separar cada uma de nossas ações para o bem, porque a força de todo o corpo, com sua ação, repousa sobre os ombros e as pernas. O simbolismo transmitido por essas coisas nos obriga a fazer uma distinção na execução de todos os nossos atos, tendo a retidão como nosso objetivo. A ruminação nada mais é do que a recordação da vida e a constituição da criatura, sendo a vida geralmente constituída pela alimentação. Por isso, somos exortados por meio das Escrituras também por aquele que diz assim: tu te lembrarás do Senhor que fez grandes e maravilhosas obras em ti. A espécie de doninha é única. Além da característica citada, possui outra característica poluidora, a de conceber pelas orelhas e produzir os filhotes pela boca. Portanto, por esta razão, qualquer característica semelhante nos homens é impura.
Homens que ouvem qualquer coisa e dão expressão física a isso de boca em boca, assim envolvendo outras pessoas no mal, não cometem nenhum ato comum de impureza, e são eles próprios completamente contaminados com a mancha da impiedade. Então, carta de Aristeias, aí listam as passagens de onde foi extraída essa resposta. Então, vocês veem aqui que o que o sumo sacerdote faz, ele compara as atitudes dos animais com as atitudes das pessoas. Então, os animais que nós comemos, vocês já ouviram aquela expressão, você é aquilo que você come? Então, quando nós comemos alguns tipos de animais e não comemos outros, vocês podem notar que os animais que Deus ordena comer, eles têm essas características, como evidenciado aqui nessa carta. São animais geralmente dóceis, são animais que não prejudicam outros animais, que vivem em rebanho, vivem em comunidade, que comem plantas. Porque lembra que a alimentação original do homem era vegetal, depois ele passou a comer carne? Mas é como se nós comemos a carne dos animais que comem plantas. Ou seja, nós estamos ainda indiretamente comendo plantas também. E é interessante a questão dos animais ruminantes, né? Porque fazendo uma associação da alimentação da palavra, né? Que a gente rumine também a palavra, que a gente internalize, se alimente da palavra, mas aquilo não seja digerido e depois já descartado. Mas que existe uma necessidade, e também não vai ser absorvido automaticamente na primeira vez. Você precisa digerir novamente, voltar, remastigar aquilo. Então, quando a gente come esses animais, aqui tem uma simbologia muito clara de que a gente deve também observar as características desses animais que estamos comendo. E quando nós não comemos outros animais, também é bom saber que esses outros animais que nós não comemos são animais que têm algumas atitudes desprezíveis. A doninha, por exemplo, que é citada lá no capítulo 11 de Levítico, aqui ele fala dessa questão que as doninhas concebem pela orelha e dão a luz aos seus filhotes pela boca. Isso daí não é que as doninhas elas realmente tenham esse processo na sua reprodução, mas é que existiam escritos antigos que traziam essa ideia. Então, nessa carta, o sumo sacerdote faz referência a isso. Nós vamos ver que em uma outra carta também é feita referência à doninha. Mas antes, vamos ver outros alegoristas, né? No caso, Aristóbulo e Filo. E assim como na carta de Aristeias, eles entenderam que essas leis elas são porta-princípios, ou seja, elas carregam uma ideia maior que deve ser compreendida. Você não deve ficar apenas na literalidade do que está escrito, mas você deve entender algo mais profundo ali. Então eles entenderam isso. Porém, eles em nenhum momento eles pregaram que, ao passo que você entende esse princípio maior, a literalidade ela fica em segundo plano ou até descartada. Como, na verdade, muitos passaram a entender desta forma, que era como se esse texto ali fosse metafórico. Quando você fala de não comer alguns animais, comer outros, na verdade você está dizendo que você não deve agir como certos animais e deve agir como esses animais. Então, os próprios cristãos de Alexandria, devido a esse pensamento alegórico, acabaram se desviando de se vincularem a o que realmente está escrito e ficaram só com esses princípios alegóricos. E isso ocorre, por exemplo, na epístola de Barnabás. Barnabás também faz alegorias muito válidas e interessantes, como, por exemplo, é por isso que ele falou sobre o porco. Não se apegue, diz ele, a essas pessoas que são como porcos, e não coma a águia ou o falcão, a pipa ou o corvo. Você não deve, diz ele, agarrar-se a essas pessoas ou ser como elas. Pessoas que não sabem como obter comida para si mesmas, através do trabalho e do suor, mas por seu comportamento ilegal, confiscar alimentos que pertencem a outros.
Ele odiou totalmente a Doninha. Você não deve, diz ele, ser como aqueles que têm a reputação de praticar um ato ilegal em sua boca por causa de sua impureza, nem se apegar a mulheres impuras que praticam o crime em sua boca. A Doninha me chamou a atenção no decorrer desse estudo. Depois eu fui investigar um pouco e eu descobri que realmente a Doninha ela é um animal danadinho. Ela é um animal que, por exemplo, mata sem necessidade. E ela também abate suas presas de forma bastante cruel. Embora ela pareça bem bonitinha, se você ver assim ela andando por ali, ela é pequenininha. Para nós é inofensiva. Mas para outros animais, ela é um animal bastante cruelzinho. E Barnabás continua. Novamente Moisés disse, como a todo animal com casco fendido e que ruminam. O que ele quis dizer então? Apegue-se àqueles que temem ao Senhor, aqueles que meditam sobre o significado especial do ensinamento que receberam em seu coração, aqueles que discutem e mantêm as justas exigências do Senhor, aqueles que sabem que a meditação é uma obra que produz alegria e para aqueles que ruminam a palavra do Senhor. Aqui novamente ele falando algo muito semelhante à carta de Aristéas. Porém, no final, Barnabás ele concluiu que apenas o sentido alegórico é o que importa. E não havia necessidade que Deus, na verdade, nunca quis proibir as pessoas de comerem a carne de outros animais, mas que elas se apegassem ao aspecto alegórico e então passassem a se tornar boas pessoas e não más pessoas. Mas aí, muitas pessoas até hoje têm essa interpretação, interpretam exatamente desta forma. E aí nós podemos levantar algumas questões. Então, no aspecto alegórico, então, será que nós devemos então entender dessa forma, guardar no sentido literal ou no principiológico? Ver o que está por trás disso ou o que está na frente disso? E o aspecto fisiológico, né? Hoje também se discute muito a questão dos animais, da alimentação, sobre o aspecto do risco que a carne de alguns animais pode trazer à saúde. É sabido, né, que muitas pessoas têm alergias a determinados animais, a carne de alguns animais. E muitas pessoas têm alergia a frutos do mar. Os animais marinhos, né, polvo, mexilhão, ostra, camarão, eles ocasionam muito mais reações alérgicas nas pessoas do que a carne de boi, carne de carneiro. Mas também não são todas as pessoas que vão desenvolver esse tipo de alergia. E o aspecto lógico. Será que eu deveria me preocupar em fazer um esforço para reformar a minha alimentação? E peraí, agora eu não vou mais comer, por exemplo, presunto. Não vou mais comer camarão, que eu gostava tanto. Será que realmente preciso fazer isso? Se, na verdade, o princípio maior é não ser como esses animais. Por exemplo, o camarão é um animal que ele funciona como um meio filtrante no mar, né? Ele purifica o mar e absorve impurezas. Então, eu não devo ser uma pessoa que retém impurezas. Eu não posso reter impurezas na minha vida. Pelo contrário, tem que ser puro. Mas eu tenho que ser puro, mas isso não significa que eu não vá comer camarão. Eu tenho que me preocupar em ser uma pessoa pura. Mas isso não tem nada a ver com comer o camarão ou não. Então, será que é assim que nós devemos entender? E o aspecto teológico. Aí que vem a questão assim, o que mais pega, né? Mas espera aí, essa lei ela foi dada na Torá para os filhos de Israel. Será que quem não é filho de Israel, quem não é natural, também está vinculado a isso? Será que o Eterno não dispensou os estrangeiros? Nós vamos ver, né, nesses textos que existe alguns momentos em que os estrangeiros participam das leis, mas outros que não aparece menção a que eles, né, os estrangeiros, também tenham que observar. Então fica nessa dúvida. Será que quando que o estrangeiro vai ter que cumprir e quando não? Nós vemos, por exemplo, em Levítico capítulo 17, que diz que tanto o natural quanto o estrangeiro, se comerem carne de animais dilacerados, se tornariam impuros. E teriam que se lavar com água e só ficariam puros até a tarde. Mas em Deuteronômio, capítulo
eu não me recordo o capítulo, não lembro se é o 14 mais ou menos, vai dizer que venda, né, a carne de animais dilacerados ao estrangeiro, ou ao que peregrina entre vós. E isso pode... Por que em Levítico ele fala que o estrangeiro vai ficar impuro? No mesmo modo que o natural, e em Deuteronômio ele abre essa exceção. Aí nós poderíamos discutir se era um estrangeiro prosélito, um que se converteu e que passou a fazer parte da comunidade, ou um estrangeiro que apenas estava de passagem e que não iria fazer parte da comunidade. Aí isso se desdobraria numa outra discussão, que não é o nosso tópico. Mas vamos lembrar que Hashem, em última instância, Hashem disse, eu sou o Senhor. E é claro que Hashem ele é acaso Senhor apenas dos judeus? Não é ele também Senhor dos gentios? Então agora vamos ver o que nos diz a Brit Hadashah. Como nós lemos na passagem de Atos, capítulo 10, do verso 9 a 35, nós temos a visão de Pedro, que, olha, é uma alegoria também, muito parecida com essas alegorias que nós vimos até então. Só que é uma alegoria que é um pouco diferente, porque enquanto nessas primeiras nós tínhamos que nos entender para não sermos como alguns animais, no caso que é o contrário. Pedro tinha que entender que aqueles animais, na verdade, eram pessoas. E isso faz com que caia por terra qualquer argumento que alguma pessoa possa usar para que, olha, Deus aqui, nessa visão de Pedro, acabou de purificar todos os animais. Então agora todos os animais podem ser comidos, porque Deus mostrou na visão para Pedro, vai e come. Mas aí Pedro fala assim, Senhor, eu jamais comeria aquilo que é tamé, né, que é treif, que é impuro. Mas aí Deus fala, não diga que é imundo aquilo que Deus purificou. Mas é lógico que o que Deus tinha purificado não era os animais, mas eram as pessoas. Porque até então ainda não existia muito esse contato, né, essa aproximação dos judeus com os gentios. Havia uma separação muito grande. Porque justamente os gentios praticavam algumas abominações que os judeus não queriam estar... Aqui os judeus não queriam estar vinculados. Mas precisaria haver essa conexão. Então o Eterno ele utiliza justamente essa passagem, da qual havia justamente esses debates. E esse conhecimento já sobre essas comparações que havia entre os animais e os homens, para que ficasse claro para Pedro que, então Deus purificou as pessoas. Mas agora o que a Brit Hadashah nos fala sobre alimentos, sobre comida? Então, novamente, nós voltamos para a sessão de Atos 15, que é justamente um dos trechos do Novo Testamento, da Brit Hadashah, que tem uma parte legislativa, tem uma parte de regulamentação. Só que nós vamos ver que, naquele episódio em que eles fazem o Concílio de Jerusalém, discutem o que os gentios deveriam observar, se eles deveriam se converter, se eles deveriam se circuncidar, se tornar judeus. Então eles concordam que eles não precisariam se converter ao judaísmo e se circuncidarem para fazer parte da Kahal, para fazerem parte da comunidade. Mas eles precisavam, com certeza, cumprir 4 requisitos, que são comer coisas sacrificadas a ídolos, prostituição, ou melhor, não comer coisas sacrificadas a ídolos, são as proibições. Proibido comer coisas sacrificadas a ídolos, proibido praticar prostituição, proibido comer carne do que é sufocado e proibido comer sangue. Só que notem que essas proibições, vocês sabem que a Torá ela tem, nas 613 mitzvot, ela tem mandamentos proibidos, tem proibições, mandamentos proibitivos, né? E mandamentos positivos, mandamentos que dizem o que você deve fazer e mandamentos de o que não fazer. Então aqui nós temos esses 4 itens que falam sobre coisas de não fazer. E olha que interessante, desses 4 itens,
3 deles estão relacionados à comida, à alimentação. E nós temos também a questão da prostituição, da imoralidade sexual. Esses itens, eles estão numa seção específica da Torá, lá nos capítulos 17 a 19 de Levítico, que justamente vai falar sobre pureza, vai falar sobre como as pessoas devem se comportar e cuidar para estarem puras e limpas diante das pessoas e diante do Eterno, principalmente. Então, eles estabelecem isso aqui. Para que vocês façam parte da Kahal, vocês não podem trazer contaminação para a Kahal, então vocês têm que se purificar. E para vocês se purificarem, vocês precisam se abster dessas coisas. Mas veja que existe também uma instrução positiva. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem e cada sábado é lido nas sinagogas. Em outras palavras, se abstenham dessas coisas, então essa é a proibição. E o mandamento positivo é, vão em cada sábado às sinagogas para aprender o resto, para aprender a Torá, que será lida. É um mandamento positivo. Então você veja como essa pequena regulamentação de Atos 15, ela é um pequeno resumo da Torá. Então, só que esses mandamentos que estão aqui, que foram dados pelos apóstolos aos gentios, isso daqui é Torá. Isso daqui está na Torá. Olha lá, Levítico 19, verso 4 a 6, comer coisas sacrificadas a ídolos e se voltar a ídolos. Prostituição, Levítico 18, 6 a 23, tem várias passagens que regulamentam todos os comportamentos sexuais que são ilícitos. Comer carne do que é sufocado, de animais encontrados mortos, dilacerados, Levítico capítulo 17, verso 15. E comer sangue, Levítico 17, verso 10. E outras passagens que mostram essas proibições. Mas, e quanto a comer, por exemplo, aqueles animais de Levítico capítulo 11? A Torá não fala, e nem no Novo Testamento fala, que o estrangeiro também deve fazer separação entre esses animais. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Primeiramente, com relação ao aspecto alegórico. Nós temos que entender que, quando Deus nos instrui a separarmos os alimentos, Ele está estabelecendo que, pelo sentido alegórico, que a gente busque características em nós que sejam dos animais que foram estabelecidos, né? Então, os animais que são dóceis, que são pacíficos, que não fazem mal aos outros, que ruminam. Então, quando nós comemos isso, assim como vários outros simbolismos que nós temos, como colocar uma mezuzá na porta, né, como usar o talit, são coisas assim que fazem com que nós nos vinculemos à Torá, que nós ficamos cerceados por coisas que fazem nos lembrar da Torá. Porque, como já foi muitas vezes falado aqui, o Yaakov também gosta de falar, nós somos muito esquecidinhos, nós nos esquecemos muito fácil e nós nos desviamos com facilidade. Nós somos como um carro com a geometria fora do eixo, né? Desbalanceado. E aí, se você dirige em linha reta, ele não fica reto. Ele vai curvando, vai saindo pela tangente. Então, você tem que manter fixa a direção e a todo tempo você tem que estar regulando para ele ficar em linha reta. E nós somos assim, nós temos essa tendência de desvio. Então, a gente tem que colocar coisas no nosso contexto para que a gente fique protegido e que daí a gente se vincule à santidade do Eterno. Então, esse é o princípio. Só que nós não podemos apenas também desvalorizar o aspecto natural. Então vamos entender que o talit serve para que a gente lembre dos mandamentos. Ok. Então eu vou lembrar dos mandamentos, mas não vou usar o talit. Porque o importante é lembrar dos mandamentos. O importante é ter o Shema, ter as palavras na minha mente e nas minhas mãos. Então não vou usar o tefilim, porque o que importa é o que está aqui na minha mente. Então, dentro desse sentido, você não fazer essa distinção é o mesmo que não usar os outros símbolos. Porque, veja só, se você comer esses animais que são impuros, qual é a penalidade? Não, se você for ver, não é uma penalidade muito grave. Você vai ficar impuro até o pôr do sol. E depois vai ter que se lavar com água para ficar ritualmente puro.
É diferente de comer sangue, por exemplo, que aí sim, se você comer sangue é algo muito grave. Está escrito que aquele que comer sangue, sua alma será extirpada. Mas não fala que se você comer carne de porco, sua alma será extirpada. Você vai ficar impuro. Nada mais do que isso. Não é uma transgressão tão grave. Mas ela te priva de estar em um dado momento em estado de pureza. E você quer, de forma voluntária, perder esse estado de pureza? Você quer perder essa conexão com Hashem? Não. Não é tão grave fazer isso, mas você perde, você tem uma perda. Então, quando você não respeita isso, você tem uma perda. Mas não é algo tão grave. Então, é isso que a gente tem que ter bastante clareza. Porque muitas pessoas, quando entram na restauração, no judaísmo, elas se apegam muito às tradições, se apegam muito a esses itens simbólicos. Mas elas também esquecem do alegórico. Elas esquecem das alegorias, elas esquecem dos princípios maiores. Porque também não adianta nada você ser ultra zeloso na kashrut, você fazer as suas orações com talit, com tefilim, mas você falar mentiras, você não respeitar os seus colegas de trabalho, você não pagar seus impostos. Aí não adianta nada. É melhor que você faça essas coisas e não coma, e não respeite a kashrut, por exemplo. Porque a kashrut não é um pecado tão grave você transgredir, mas é um pecado muito grave, por exemplo, você desrespeitar o próximo, você não respeitar a santidade do casamento, você trair. Essas coisas são gravíssimas. É aquela questão, assim como nas leis de trânsito, nós temos a infração gravíssima, grave, média e leve. Isso seria uma infração leve pela Torá. Mas não quer dizer que não seja uma infração. Então, eu acredito que é interessante nós termos esse esclarecimento de que, sim, se nós não nos vincularmos a isso, nós temos uma pequena perda, mas tem outras importantes mais que são prioridade. Mas quem puder, quem souber estudar Levítico 11, eu acho muito válido fazer esse esforço, né, de separar esses alimentos, porque nós confiamos, né, que se o Eterno separou, Ele sabe aquilo que Ele está fazendo. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, esta é a mensagem de hoje. Uma ótima semana a todos. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Shabbat Shalom e Shavuot Tov. Irmãos, muito bom o estudo do Pedro, né? Bem esclarecedor aí sobre o que podemos, o que devemos e não devemos fazer, né? Muito bom, muito boa palavra. Parabéns ao Pedro, então. Baruch Hashem. Então, não foi falado ali depois do momento da ministração, aliás, antes, né, da ministração, não foi comentado, só lembrando, nós continuamos diariamente a contagem do Homer, né? Hoje estamos no dia 13 do Homer, e essa contagem continua até o dia 16 de maio. O Erev Shavuot é um domingo, depois do pôr do sol, Erev Shavuot, né? Que é o 50º dia. Então nós vamos fazer essa contagem, o 50º dia, no caso, é dia 16 de maio. De 16 para 17, depois do pôr do sol já seria, no calendário hebraico, dia 17 de maio, que é o Shavuot. Então, nós costumamos celebrar depois do pôr do sol, que ainda é dia 16 pelo calendário gregoriano, né? Então, seria domingo à noite, dia 16 de maio, celebração do Shavuot. E que os irmãos se lembrem, cada um lembre de fazer a sua contagem ali no pôr do sol, né? E tem as bênçãos, né? Já orientamos como fazer essa bênção. Então, só lembrando desse processo de contagem do homem, que o Eterno nos abençoe para celebrarmos com entendimento, com reverência, esta festa também
que fala muito de nós estarmos num processo aqui entre Páscoa, Pêssar e Shavuot. Nós estaremos saindo de um período em que nós saímos, né, das trevas, e agora nós vamos nos amadurecendo, cada um vai amadurecendo para estar realmente livre para servir o Eterno, para recebermos a Torá com entendimento, né, a revelação da Torá, que fala muito em Shavuot, fala muito a entrega, né, a revelação da Torá a Moshe e ao povo judeu no Monte Sinai. Amém? A bênção final, então. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneika, Yisa Adonai panav elecha, veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, o shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos.